gente tem, né? Eu tenho. O que tem diferente nessa apostila em relação àquela do curso? O irmão vai observar com atenção. Ela é mais compacta. Alô? Ela é bem mais compacta. Oi. O que tem aqui não tem na outra, não. Alguns pontos. Porque essa foi projetada para funcionar de maneira rápida, prática e imediata. A outra tem um teor mais acadêmico. É mais prático, então, digamos assim. Essa é mais prática. A outra é mais, entendeu? É um teor acadêmico, ou seja, bem mais amplo. Debulha mais o assunto. Aqui a gente coloca o mais compacto possível, claro, trazendo os princípios que vem da outra. Ok. E a mamãe Já estamos gravando. todo dia ela fica mandando Pastor, então é com o senhor. A palavra de introdução com o senhor. Então vamos fazer a nossa oração inicial. Aí em seguida a gente já entra no curso. Primeiramente quero lhe agradecer, pastor. Como sempre a gente tem uma honra. Eu estava inclusive até conversando com a Lorena depois que a gente terminou a nossa segunda casa. A nossa última casa, a gente vinha comentando. Eu e a Lorena está de prova, testemunha viva. Eu estava falando como é que Deus é maravilhoso, né, irmãos? Né? Como é que Deus Ele é zeloso, Ele cuida da sua obra. E Ele sabe que o Senhor é um presente. Eu estava comentando para a Lorena. Um presente para nós. E nós, Deus colocou um diamante, né, no nosso caminho. Então, pastor, para dizer o quê? Estamos aqui para, primeiro, agradecer a Deus, toda a honra e glória para Ele. E, segundo lugar, a sua pessoa, por se dispor em deixar a sua esposa, seu filho, seu lar aconchegante. Todos nós temos um lar e a gente sabe o quão nosso lar é precioso. E o Senhor deixar o seu lar para estar aqui dando assistência ao corpo de Cristo. Então quero usar esse momento para expressar, não sou muito bom nisso, mas expressar a nossa, né, a nossa gratidão. Eu creio que essas palavras não só minhas, mas eu creio que tudo isso está no coração de cada um dos obreiros. Então, pastor, gratidão. E vamos orar, né? Para agradecer a Deus. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Pai, por essa linda oportunidade. Agradecer, Paizinho querido, por esse ensinamento, por esse crescimento de conhecimento. Por isso tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É uma honra, é um privilégio. Obrigado, meu Deus, pela vida do pastor Luiz Pretes. Obrigado por esse curso. Obrigado pela vida do Joab, a vida da Lidiane, a vida também da Richiela, a vida da Lorena, a minha vida, a vida dos outros que não poderam estar aqui por alguma razão, meu Deus, e nós entendemos, porque alguns estão adoentados, outros já vão amanhã entrar numa sala de parto, como a nossa irmã Andréia, mas que a boa mão do Senhor esteja com ela nesse parto. Nós aproveitamos e oramos pelo parto dela. Nós bem sabemos, meu Pai, em Mateus capítulo 28, versículo 20, que o Senhor estaria conosco até os confins da terra, e o Senhor está com ela. Eu sei, meu Pai, que tudo vai correr da melhor maneira possível, segundo a tua vontade, pois a tua vontade é a melhor para as nossas vidas. Obrigado, Deus, que o Senhor venha usar grandemente a vida do pastor Luiz Prestes para ministrar os nossos corações. Amém, e que possamos, na ajuda do Espírito Santo, amém, a gente possa absorver o máximo possível de conteúdo, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Ok, meus irmãos, mais uma vez, boa noite, a paz do Senhor a todos vocês. As palavras do pastor John são mais do que suficientes e não cabem dentro da minha tão pequena pessoa. E o que nós estamos fazendo é nada mais que o nosso dever, a nossa obrigação, né? Porque qualquer um, no meu lugar, faria muito melhor em se dispor em estar aqui para a causa do reino, né? Eu fui ensinado por 3 missionários suecos e um brasileiro que depois da família, né, o reino de Deus tem que estar como prioridade, né? Primeiro Deus,
depois a família e depois a igreja. Então, a igreja está dentro das prioridades que aprendemos a valorizar, né? Eu me sacrifico com alegria para Deus, pela minha família e pela igreja. Então, o que eu estou fazendo, na verdade, não é nada. É somente a minha obrigação de ser inútil. E o outro, com certeza, faria muito melhor no meu lugar. Mas, graças a Deus, obrigado pela confiança que o pastor John tem delegado à nossa pessoa, outorgado à nossa pessoa. E só vou discordar um pouquinho do pastor John. Eu acho que eu não sou esse presente que ele fala. Creio que é o contrário. Ele e vocês que são esse grande presente da minha vida, né? Eu não sou, na verdade. Eu sou uma pessoa comum, corrente, qualquer um. Enfim, vocês sim são diferentes. E hoje, acredita, pastor, só falando aqui rapidinho, hoje de manhã eu vi esse meu pensamento, né? E eu vi esse meu pensamento assim, o Senhor colocou o pastor Luiz Prestes para nos ensinar, para nos ajudar, colocou no coração dele, ele vem lá da Flórida. Eu falei, meu pai, como o Senhor é maravilhoso e bom, porque é algo assim, pastor, é gratidão, viu? É só Jesus mesmo para recompensar, porque por mais que a gente fale, não, é algo assim tremendo. Hoje de manhã ver esse sentimento de gratidão e eu lembrando, né? Eu falei, Senhor, ele veio lá da Flórida pra cá, pra nos ensinar com tanto amor. Aí eu falei depois pro meu esposo, eu falei, é amor a obra mesmo de Deus. Que amor é esse? É um amor muito grande, pastor. Repito as minhas palavras. O coração desse homem, o seu coração, o coração de vocês que é grande. Como que eu faria melhor do que eu e muito melhor? Não estou fazendo nada demais. Estou simplesmente tentando ser obediente ao nosso Deus. Mas amém, agradeço de coração o carinho, a gentileza, as orações que os irmãos têm feito e têm me sustentado muito. Amém. A minha casa, a minha família, não vou entrar em detalhes, passaram momentos um pouquinho apertados, mas estamos vencendo as dificuldades, as tempestades, as batalhas que não têm sido nada pouquinhas, mas graças a Deus que o Senhor nos tem fortalecido e nos dado ânimo para estarmos com os irmãos. Recapitulando, primeiramente, acima de agradecer a Deus, agradecemos ao pastor John pela confiança que nos deu em estar aqui com vocês. Já estivemos no mês passado em 2 aulas, né? Creio que vocês se lembram, né? Sim. Com exceção do irmão Joab, que não pôde estar, né? Eu creio que fizeram, né, o revezamento, né? Foi a irmã André no mês passado, hoje Corrida de maratona. É bem interessante. E aí nós tivemos 2 aulas, né? Parte 1 e parte 2. Não sei se o pastor teve tempo, acredito que sim, talvez não sei, de compartilhar o link do vídeo das 2 aulas com os irmãos, né? Se o pastor se esqueceu, que é normal, na corrida, talvez ele tenha se esquecido, tá? De qualquer maneira, eu vou reenviar no seu WhatsApp, tá bom. né? A parte 1, parte 2, e aí o irmão reenvia para os irmãos envolvidos, né? E hoje já estamos gravando a parte 3 e amanhã a parte 4. Então, é um curso de 4 partes. Hoje nós trabalharemos com 1 hora no relógio, então 9h25, fechamos. E amanhã, a proposta que eu fiz, que foi com o meu encerramento, trabalharíamos então de 8 às 9h30. E amanhã, se possível, pastor, eu gostaria já de ter a lista para trazer os certificados prontinhos, né, no mês de novembro, né? Amém. Já que no mês de novembro, se Deus quiser, estaremos aqui, né? Estaremos tendo a aula da escola teológica, creio que os irmãos se lembram, os irmãos que estão aqui, né, que é irmão Joab, irmã Lidiane, irmã Michele e também os nossos irmãos. Teremos aqui, se for possível, né, porque usar a igreja eu penso que é um pouco complicado. Teremos então na quinta e na sexta, porque na quarta seria estudo bíblico. De qualquer maneira eu chego na quarta, certo? Aí também o irmão não tem obrigação de me usar para o estudo bíblico. Se eu ficar sentadinho lhe ouvindo, estou bem na foto. Não, é um deles aí, pastor, então, nesse caso, que o senhor vai ouvir. Porque eles são os que dão. Então, excelente, não tem problema. Eu fico que nem o senhor, fico ali sentadinho só ouvindo. Não, eu confesso, não quero que os irmãos, eu estou me adiantando em dizer isso, né, que os irmãos não se sintam na obrigação de me dar a oportunidade. Por favor, eu vou chegar na quarta-feira, que para mim é mais confortável do que eu chegar
em cima do dia para ministrar, entendeu? Então eu sempre gosto de chegar um pouquinho antes, então eu vou chegar na quarta, a menos que o pastor e os irmãos desejem que eu ministre. Não É for uma assim, honra, pastor. não haverá nenhum problema. Aí na quinta e na sexta, nós dividimos a nossa aula na nossa escola em 1h30 de duração, né? Vamos reduzir um pouquinho o conteúdo, né? Vai ser a matéria de não mordomia cristã, a teologia do obreiro. Muito parecido com esta matéria, muito parecido, é como se fosse a continuação. Tá? Então, a matéria de sábado, mordomia cristã, e a matéria de novembro, que vamos ter deixa eu me lembrar, 13 e 14, quinta e sexta, 1h30 de duração cada dia. Vai ser então a matéria Teologia do Obreiro. Depois vocês confiram, né? A matéria Teologia do Obreiro. Então hoje vamos para a aula número 3. Página 6 da apostila, por favor. Página 6. Página 6. Estamos falando da ética ministerial. Só recapitulando aqui para os irmãos, como vocês estão vendo aqui no quadro, a ética cristã e ministerial tem como foco os obreiros da obra de Deus. E temos que destacar que a vida dos obreiros da obra de Deus, ela está direcionada a esses 5 pontos. Primeiro, o obreiro, para servir bem a Deus, temos que detectar, tem que ser detectado nele, claro, todos nós temos talentos naturais. Que são os talentos naturais? Facilidade para cantar, facilidade para administrar, facilidade para organizar, facilidade para fazer algo que geralmente a maioria não faz com tamanha excelência e tamanha destreza. Então isso significa que aquele obreiro tem um talento natural. Depois tem os dons espirituais. Alguns dos obreiros apresentam a manifestação dos dons espirituais, outros não. Aí dependerá muito do pastor da igreja, com um ensino, um treinamento, um discipulado, motivar aos obreiros que ainda não têm a manifestação dos dons espirituais. Estou me referindo a nós, né, que somos pentecostais, né? Quando falamos isso a presbiterianos e batistas, eles já têm muita restrição, muita. Para eles os dons espirituais já pararam de existir no tempo da igreja primitiva, lá pelo ano 200 depois de Cristo. Mas nós que somos pentecostais, os queridos irmãos que são pentecostais, então é muito importante a valorização do uso dos dons espirituais, porque eles são ferramentas de trabalho para servir a Deus. Depois temos o chamado, né? O chamado implica naquele ardor que Deus coloca dentro do obreiro para servi-lo em uma determinada área. E esse chamado, ele tem um tempo, né? Ele tem um tempo a ser desenvolvido. Não é uma coisa que acontece de hoje para amanhã. Ele é um processo. É importante deixar claro que isso aqui é um processo. Lembra-se que o chamado de Moisés, dentre vários exemplos que eu poderia citar na Bíblia, é um dos chamados mais curiosos. Não sei se alguns irmãos já perceberam, né? Quantos anos Moisés viveu na face da terra? Alguém se lembra? A Bíblia diz o tempo que ele viveu na face da terra. Vamos lá. Ixi, mais de 700 e poucos? Nada, Não, peraí. Não, foi não. Não, peraí. Vamos voltar a fita, gente. Vou voltar a pergunta, vocês vão se lembrar, pelo amor do guarda de Niterói. A Bíblia nos ensina, nos mostra, nos revela, está registrado a idade que Moisés faleceu, ou seja, o tempo que ele viveu na face da terra. E é muito interessante que o tempo que Moisés viveu na face da terra reflete, retrata, mostra as fases do seu chamado. Quanto tempo exatamente então Moisés viveu? Alguém se lembra? Sem ter alguma coisa. Está bem aproximado. Né? Eu não lembro. Ninguém está lembrado? É importante anotar isso. Eu tinha anotado aqui na minha agenda. 120 anos. 120 Eu ia anos. falar 130. 120 anos. Mas o que é de 120 anos? anos. 120 anos. Porque Moisés já tinha passado pela fase Já, da de diminuição. Já. E aí, na época do dilúvio, sim, se vivia mais de 900 anos, né?
Do dilúvio para Moisés passaram quase 1000 anos. Já depois Quase foi 1000 baixando anos. muito. É importante deixar claro, tá? Do dilúvio até Moisés foram quase 1000 anos. Na verdade, 993 anos. A distância do dilúvio até o tempo de Moisés. Mas o que mais nos chama a atenção, estou usando como exemplo, correto? Poderia usar outros exemplos. É que a vida de Moisés teve como o seu chamado definido em 3 partes. 40, 40, 40. 40 anos no Egito, ele aprendeu as ciências, tudo que uma pessoa privilegiadíssima poderia aprender. E tudo que ele aprendeu no Egito não serviu praticamente de nada na vida dele, porque ele foi preparado para ser um dos sucessores do faraó Sete I na época. Depois ele passou mais 40 anos no deserto de Midian, aprendendo a ser alguém. E na verdade chegou à conclusão que não era ninguém. Pastor. E passou mais 40 anos no deserto do Sinai, aprendendo a ser alguém para que pudesse ser útil a Deus, e chegou à conclusão que não era ninguém e que era um completo inútil. Mas é interessante que foram 3 fases, né? Ele foi chamado para ser príncipe do Egito, foi chamado para ser pastor em Midian e foi chamado para ser o libertador de 3.600.000 israelitas. Então a gente aprende muito, né, com o chamado de Moisés. E o que mais a mim me surpreende é que Moisés quase perdeu, mas chegou assim, se eu posso usar a expressão, na barca do pênalti. Por quê? Porque Moisés estava debaixo de uma pressão insuportável, insuportabilíssima. O povo queria água, claro, estava no deserto, queria água, dá-nos água, dá-nos água, dá-nos água. E aí Moisés, claro, pressionado por mais de 3.600.000 pessoas, ganhou. Aí, ó, o povo que tu me deste, que povinho difícil. Estou parafraseando, ok? Povinho complicado. E aí? Por que está me pedindo? Porque, ó, fala a rocha. Aí, ó, na tua frente. Dela vai sair água. Mas Moisés estava tão tenso, tão pressionado, que ele pegou o seu bastão, o famoso bastão dos milagres, e bate na rocha, fere a rocha. Saiu água? Saiu. Mas aí aprendemos uma grande lição. Deus dá os resultados, mas Ele quer que os resultados venham através da maneira certa que Ele ordenou. Se Deus diz, Joabe, diga para a parede, vaza água. Joabe, se ficar nervoso, dá uma pancada na parede, ela pode sair até água. Mas não foi da maneira como Deus quis, estou entendendo? Temos que seguir a pé da letra o que Deus pede. Mas isso custou, não é? Este momento. Alguns justificam, mas pastor, Deus tinha que dar um desconto a Moisés. Moisés estava nervoso, estava pressionado. Não tinha que dar desconto nenhum, porque ele já havia experimentado mais do que ninguém a graça de Deus, cuidando não apenas dele, mas da nação. Então ele tinha que ter ali um bom controle emocional para pegar a vara, não é? E fazer assim com ela. E só dizer, fala, sai daí água. Mas não, ele por impulso feriu. E custou o quê a Moisés? A não entrada na terra de Canaã. Que loucura! Ficou pertinho de perder a salvação. Alguns ensinam, né? Eu já não creio assim. A Bíblia não implica que ele houvesse tido riscos de perder a salvação, mas perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida, né? E às vezes nós perdemos oportunidades por cometermos o mesmo erro de Moisés. Mas vamos lá, mas isso aqui é um exemplo para entendermos o chamado. O chamado não funciona se não tiver treinamento. É a mesma coisa um soldado, ele é recrutado, você pode dar um bom uniforme, você pode dar uma R15, uma escopeta, uma pistola 21, uma granada, um morteiro, uma bazuca, toda sorte de arma. Mas se você não treinar, como é que o soldado vai usar aquelas armas todas? E como é que ele vai saber batalhar no campo de batalha? Vai ser meio envergonhado. É o que acontece hoje, né? Temos muitos obreiros chamados na casa de Deus, mas muito poucos treinados. Isso é um grande problema. E essa falta de treinamento se reflete aqui, ó, na falta de ética. São obreiros deseducados, grosseiros,
obreiros que não tem noção, não tem sensibilidade. Tem chamado? Tem, não tem dúvida. Mas e o treinamento? Foi passa por cima, né? Exato. Vocês compreendem, irmãos? O importante de tudo isso não é ter apenas o chamado, mas o chamado precisa ser trabalhado com o quê? Com treinamento. Isso aqui é Deus quem dá. Alô? Isso aqui é Deus quem dá. Mas isso aqui são os líderes que tem que dar. Deus não dá o treinamento. Deixa bem claro. Deus não dá o treinamento. Quem dá o treinamento somos nós, os líderes. Segundo a Bíblia já está aqui, ó, prontinha. Todas as regras do treinamento estão aqui. Tudo está aqui, tudo está aqui. Agora, por que não há treinamento? Porque há negligência, tá? Há negligência em identificar os talentos naturais, há negligência em não motivar os dons espirituais, né? É o problema de formação que difere da deformação. Aí você descobre quem é bem formado como obreiro e quem é mal formado, ou seja, deformado. Porque também tudo isso implica um grupo de princípios que são valores. Então, um obreiro, para servir a Deus com excelência, primeiro tem que aprender a ser formado, para que possa então, de posse da sua formação, praticar um grande grupo de princípios e valores, todos eles ensinados pela palavra de Deus. Vamos aqui continuar na página 6, letra E. No púlpito, o obreiro, não é? Evitar palavras oficiosas que possam entristecer ou destruir emocionalmente as pessoas. Tem obreiros que não têm noção do que vai falar ali no púlpito. Quer comprometer a igreja com a paz do Senhor? Primeiro, usa um tom de voz, em alguns casos, agressivo ou até um pouco rude. Mas é a minha forma de ser. Ok, até na forma de falar, existem obreiros que precisam ser treinados para ter um pouco de postura de voz. Por exemplo, não se grita ao microfone e nem se diz. Irmãos, é impressionante. Parece que a igreja tem que aprender linguagem de sinais ou de mímica. É horrível. Existem os dois extremos, né? Se o obreiro é normal, né, de ser aquele que fala com um tipo estardalhaço, irmão, Deus é maravilhoso, Deus ensina o obreiro, treina-o para modular a sua voz. Se ele, o obreiro, vozinha de pombinha sussurrando, ajuda o obreiro a levantar o nível de voz, né? E ser delicado. Tem aquela vozinha que é meio, não vou dizer nojenta, mas já viu aquela vozinha que é irritante? Meus irmãos, eu gostaria de dar um testemunho. É maravilhoso. Já viu esse tipo de voz fanhoso que é irritante? Até nisso o obreiro pode ser ensinado. Chama-se impostação de voz, né? Minha esposa, ela é música, né? E maestrina, e aprendeu ao longo dos anos uma técnica chamada impostação de voz, que é usado muito pelos louvoristas, né? Pelos adoradores. E uma vez Deus falou no meu coração: tu tá com uma ferramenta aí do teu lado, usa a Maria Luísa para dar um curso de impostação de voz para os obreiros. Eu nunca tinha me corrido isso. Aí eu propus minha esposa: tu tá doido? Tu tá querendo me expor? Não. Tu tem um talento da parte de Deus, tu tem uma preparação da parte de Deus que eu não tenho. Então vamos unir o útil ao agradável. Foi uma experiência bem interessante, né? Nós participamos de 8 formações de obreiros ao longo de 14 anos que trabalhamos juntos, né, nessa parte. E minha esposa ajudou que obreiros pudessem trabalhar com a questão da impostação de voz. Isso está no curso, pastor? Se fosse um curso mais amplo, sim. Um curso mais amplo, né? Nós temos um curso avulso que damos às igrejas que têm interesse, né? Nós vamos, inclusive, agora em novembro, dar 3 dias numa igreja hispana, né? Nos 28, 29 e 30, né? Um curso completo, aí entra impostação de voz, postura no púlpito, né? Vai ser um grupo de 3 igrejas na cidade de Ocala, no norte da Flórida, né? São 3 igrejas hispanas. Eu já as conheço há algum tempo atrás. Vai ser um trabalho assim bonito. E se Deus quiser, minha esposa vai estar comigo.
né, para dar essa parte de impostação de voz, que ele é muito, muito importante. Estou mencionando isso porque é muito importante ter esta ética no púlpito, né? Seja aqui quem esteja, não apenas do pastor, né? Porque muitas das vezes jogamos o peso da responsabilidade só o pastor que tem que ter essa ética. Não. Todos os obreiros que têm acesso ao púlpito, seja na leitura bíblica, no louvor, na apresentação dos visitantes, o púlpito tem que ser considerado um dos locais mais importantes no desenvolvimento do culto. Claro, o centro do culto é Jesus e a palavra, mas o púlpito, tudo que for feito bem e tudo que for feito mal, queira ou não, afeta a produtividade do culto. Na letra F, limites da liberdade pastoral. Interessante isso aqui. Não mexer nas coisas de dono sem autorização. Tem pastores de igreja, que não é o caso do vosso pastor, eu já lidei com vários pastores, que tem a chamada mão nervosa. Sabe o que é a mão nervosa? Mexe em tudo dentro da igreja, até nos objetos de uso pessoal dos irmãos. Eu trabalhei com um pastor na área de Massachusetts, que antes de começar seu culto tinha um convívio, né? Tinha um pequeno cafezinho, e as pessoas, né, por liberdade que elas se sentiam na sua própria casa, deixavam suas bolsas, seus objetos pessoais, suas bíblias no banco da igreja e iam para um local de convívio. Vocês acreditam que eu já peguei umas 3 ou 4 vezes o pastor mexendo nas coisas dos irmãos e eu olhando assim, eu não estou entendendo isso aí. Aí um dia eu chamei minha esposa, vem cá, eu estou ficando doido, mas não, nosso pastor está fazendo. É uma mania, ele tem um problema. A gente tem que conversar com carinho. Depois eu fui descobrir. Depois de 3 anos convivendo com ele, descobrimos que ele tinha uma mania que ele herdou quando era criança. Um trauma. Para ele se sentir seguro, ele tinha que ficar mexendo, tocando, porque ele tinha sido abusado verbalmente pelo seu pai. Meu pai. E este abuso gerou uma síndrome, né? Chama-se a síndrome de Alzheimer. O que é, se você pesquisar, a síndrome de Alzheimer gera uma reação compulsiva sobre a pessoa. Ela se sente em paz, segura depois que ela tiver mexido em dezenas de objetos. É horrível isso. É um distúrbio psicológico. Por causa que o nosso pastor na época, nós não sabíamos, ele foi um dia, com muita dificuldade, ele confessou para a esposa, e a esposa confessou para a minha esposa que ele havia sido abusado entre os 3 a 6 anos pelo próprio pai. Meu pai do céu. Impressionante. E daí então ele adquiriu essa ação estranha e compulsiva, né? Mas são coisinhas que têm que ser avaliadas, né? Porque por que um pastor tem esse tipo de atitude, né? Eu me questionava. Ele não está fazendo isso por mal, tem alguma coisa estranha. Tem ou uma ação espiritual ou um distúrbio psicológico. Mas tem pessoas que fazem isso também com forma, embora não tenha nenhum tipo de distúrbio, eu já vi isso, com a maior cara de pau, se eu posso usar essa expressão. E é uma coisa horrível. Não visitar uma família sem que o esposo ou a esposa esteja presente. Isso aí é mais do que evidente, né? Minha irmã, estou chegando aí na sua casa agora. Mas meu esposo ele não está. Não tem problema, nós estamos irmãos em Cristo. Claro que tem problema. A Bíblia nos ensina a evitar a aparência do mal. Porque a maldade muitas das vezes não pode estar nem no pastor, mas quem está ao redor da pessoa que vai ser visitada. Então temos que ter muito cuidado com isso. Não abrir geladeira, panela em casa de dono sem autorização. Irmãos, isso me dá nos nervos. Se não me dão liberdade, eu fico congelado, sentadinho. Mas tem pessoas que entram na sua casa, vai lá. Esses dias um casal chegou na nossa casa e eu estou olhando. Que isso? Você deu autorização de abrir a geladeira? Não. Então agora eu vou falar atenção, vou chamar atenção. Aí esperei o momento certo, né? Porque a gente tem que esperar o momento certo. Abriu a geladeira, abriu o meu pantry, abriu as gavetas. Tem um negócio errado. Peraí, já é a segunda vez que estava nos visitando. Tá com fome? Irmã, eu cheguei nesse ponto, mas eu esperei o momento certo, porque se você chegar assim a queimar a roupa pode machucar. Então, esperei que houvesse clima, que a conversação ficasse quente, amistosa. E minha esposa, ela já me conhece, eu já estava assim, ó. Quando eu começo a olhar para o teto, é porque eu já estou bem tenso. Olhar para o teto, olhar para baixo, olhar para as minhas unhas. E minha esposa, tu tá bem, filho? Estou excelente.
Tu já me conhece. Tá. Levei 45 a 50 minutos para criar o clima. E quando terminou esse tempo, aí, meus irmãos, desculpe que vocês vão se retirar daqui. Me ajudem a entender esse negócio aqui. Que negócio é esse de abrir geladeira, abrir o meu pantry, gavetas? Irmãos, não tem problema se vocês... Pastor, podemos abrir sua geladeira? Vocês estão com fome? Eu acho que sim, porque minha esposa fez uma torta fria. Vocês comeram a metade da torta, um casalzinho pequenininho, miudinho. Mas pensa nos 2 bichinhos para comer. Olha, minha esposa fez um travessão assim, ó, não estou exagerando, um travessão. Eles comeram exatamente a metade, os dois, quase os 2 anõezinhos. Eu falei, Jesus, vocês vieram de onde? Da África, da Biafra, de algum lugar que estão passando necessidade? Que eu vi que vocês estavam nervosos, mexendo na geladeira, mexendo nisso. Não, pastor, é que a gente foi criado assim. Só que infelizmente vocês não foram ensinados que daquela porta para dentro é a nossa casa, não é a sua casa, e vocês vão ter problemas em outras casas. Mas nós viemos lá da roça, nós viemos lá do Goiás, lá do cantão de tal. Ele falou um local lá no cantão mesmo do Goiás, depois eu fui pesquisando, local bem. Não menosprezando a pessoa que venha da roça, que tenha princípios escolares humildes, mas escolaridade não é símbolo de educação. Tem muita gente analfabeta com uma educação que ganha de qualquer universitário. Eu não sei se você tiver essa experiência. Eu conheço analfabetos hispanos. Eu conheço analfabetos hispanos na Flórida. Não sabe ler e escrever, mas o nível de educação ganha de qualquer universitário. Pastor, eu posso sentar? Você pode e deve. Eu conheci um obreiro que ele ficava todo o tempo de pé enquanto não dava autorização para ele não sentar. É meu pai. Impressionante. Posso sentar? Estava lá com a bexiga estourando, tá tudo bem, irmão? Vai vazar, meu irmão, tá ali no banheiro. Eu vejo isso lindo, porque isso quer dizer que se preocupa com a sensibilidade alheia. Ética está muito ligada à sensibilidade, entende? Então, irmãos, a menos que o pastor, por exemplo, se o pastor John dá liberdade a cada um de vocês abram a geladeira, abram o closet, fiquem de cabeça para baixo e plantem bananeira. Mas não é o fato que ele é o pastor da igreja, entenda isso, e vocês vão entender ele também, que a gente tem que, sabe, abusar ou passar dos limites da liberdade. E até ser inconveniente, né? Exatissimamente, irmã Richelle. Abrindo as coisas. Há um ditado que diz: a minha liberdade e o meu direito começa aonde começa do meu, termina aonde começa do meu semelhante, do meu próximo. Entende? Isso é prova de sensibilidade e educação. Quanto à cultura, todo pastor deve estudar a cultura das pessoas, a cultura da casa onde vai visitar ou hospedar, comunicação ou no comer. Isso é uma parte bastante delicada, né? Isso eu aprendi desde os meus 13, 14 anos de idade com os meus mentores, que diziam: quando você for visitar a casa de uma pessoa a convite, procura investigar a cultura daquela casa, ou seja, os seus modos, seus hábitos, para que você não chegue lá como um alienígena, como um inconveniente, possa até criar um constrangimento. Aprendi bastante isso, e entre os hispanos, eu convivo muito com hispanos na Flórida e na Europa também eu convivi, a coisa muito estranha, entende? Eu tive uma experiência muito estranha, não conhecia, né? Eu conheço todos os países da América do Sul, né? Exceto as Guianas. E a primeira vez que eu entrei no Chile, pensa num dia frio, nevando, estava 23, 25 graus abaixo de zero, desesperado para comer um negócio quente. E aí, no meio da viagem, estávamos entre alguns pastores numa caminhonete. Vamos ter uma sopa bem quentinha de franguinho esperando por nós. E eu sonho com aquele franguinho, oh meu Deus, aquela sopa, aquela quentinha, nesse frio e tal. Chegamos lá. Estava uma mesa farta, várias travessas, as conchas enormes, desesperado. Era a segunda vez que eu estava entrando no Chile. Eu já tinha entrado uma vez por Valparaíso e agora eu estava entrando na capital. Aí estava o anfitrião da casa, o pastor da igreja, mas eu confesso que aí eu cometi uma falha. Eu sabia que ia fazer aquela visita e eu não tomei o tempo para conhecer a cultura daquela cidade, daquela família.
Irmãos, pensa no constrangimento. Na hora estava a esposa do pastor servindo a outros irmãos, uma mesa bem comprida, e em espanhol, né? A concha em espanhol é Cuchara. Concha, cuchara seria a colher. Hermana, dame tu concha. Ou seja, a concha que estava na mão dela, o pastor do lado me deu um tapa no rosto. Como estás pedindo a concha de minha esposa? Concha, no Chile, é o aparelho genital da mulher. Irmãos, não sabiam onde meter a cara. Eu pensei que eu ia desmaiar, pensei que eu ia fazer assim. Vou morrer aqui agora. E levantou a mão para me dar um segundo tapa. Eu, hermano, perdona. Que é hablado? O que eu falei? Usted quer los genitales de minha esposa? Não, irmão, por favor. Não, Chaves. Não sabia. Irmãos, eu cometi esse erro. Agora, todas as vezes que eu vou visitar a casa de uma família hispana, seja de El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Colômbia, Venezuela, eu estudo a cultura e até os regionalismos no espanhol, porque eu falo espanhol da Espanha, mas o espanhol desses países eu desconheço. Tem palavras que são típicas só deles, né? Na Espanha, concha. Mas concha no Chile, não fale isso, minha irmã. No Chile, concha não pode. É o genital da mulher. É assustador. É como piruli. Piruli na Espanha é um pirulito. O piruli no Equador é o genital do homem. Dá-me o piruli, me encanta. Misericórdia. É um negócio dramático, então nós temos que aprender a conhecer a cultura. No Brasil não vou longe, né? Os irmãos aqui são do Piauí. Eu já conversei com piauenses que eu precisava de um dicionário. Porque o vernáculo, o vocabulário do piauense, de Teresina, me corrija, pastor, que vocês, a maioria de vocês são piauenses. Do interior é outra forma de falar. É bem carregado e as palavras são diferentes. Eu conversei com uma pessoa do Piauí há muitos anos atrás, é uma cidadezinha bem lá do centrão, não me recordo bem. Rapaz, ele falava tão rápido, eu falei, meu amigo, fale um pouco devagar. Mesmo ele falando devagar, eu não entendia as abordagens. Eu falei, vou precisar de um dicionário. O negócio é que está complicado. Eu passei um aperto. No Pernambuco também tive dificuldade de entender. Ou seja, nós temos que ter o cuidado quando formos visitar uma casa, estudar um pouco a cultura das pessoas. Se é em outra língua, em outro idioma, pior ainda. Mas vamos lá. 3 coisas importantes que define o trabalho do pastor. Eu coloquei 3, mas na verdade foi um erro de digitação, são 4. 4 coisas importantes que define o trabalho do pastor. O pastor é aquele que pastoreia. O pastor é aquele que guia. O pastor é aquele que apacenta, de acordo com João 10. O pastor é aquele que cuida. Então são 4 funções bíblicas do pastor: pastorear, guiar, apacentar e cuidar. Liderança. Liderança é um conjunto de conceitos que envolve, olha só, assistência, cuidados pastorais, fazer acompanhamento, edificar a igreja, liderar as pessoas para um alvo definido, crescimento espiritual. Lembre-se que essa liderança, ela nunca pode ser exercida por um só homem, ou seja, o pastor. Muita gente joga toda a carga só para o pastor. Entendemos que o pastor da igreja é o que toma maior responsabilidade, não é verdade? Mas ele não administra, governa a igreja sozinho. Ele precisa ter um grupo de líderes. E este grupo de líderes precisa conhecer isso à luz da Bíblia, né? Que liderança é um conjunto, né? É um grupo, é uma equipe. O pastor aconselha, ora para os membros, corrige os membros, guia as pessoas e alimenta as pessoas com boa palavra, que é a Bíblia. Algo que está sendo esquecido ultimamente da parte de muitos obreiros. Eu sou obreiro para quê? Para enfeitar o púlpito, para enfeitar a igreja, para receber reconhecimento, aplauso? Servir. Repita comigo. Fui chamado para servir. E servir incondicionalmente. Sem condições. Vamos lá.
Todo pastor deve estar acompanhado com bons obreiros. Todos os ministérios têm bons obreiros, mas não faltam Judas, ou seja, traidores. Isto sempre vai acontecer. Nenhum pastor pode ter a ilusão: vocês, meus irmãos queridos obreiros, são uma bênção. Isso é uma bênção, mas no meio da bênção tem um ali, tem um bode. Não sei se vocês já viram, eu já tive uma experiência 2 ou 3 vezes na Argentina e no Uruguai, que no meio de um rebanho de ovelhas costumam ter bodes. Não sei, lá no Piauí, né? Eu ouvi dizer que no Piauí tem muitos bodes, muita criação de bodes. Mas na Argentina, Uruguai e Chile é interessante. No meio das ovelhas, escondidinho, há uma quantidade até razoável de bodes. E sabe como é que você descobre um bode no meio das ovelhas? Está naquele montão de ovelhas. Você não consegue distinguir assim a olho nu. Não, tem uma outra técnica mais eficiente que um pastor na Argentina me ensinou. Pega uma pedra, lança a maior distância possível, e a pedra, quando acerta a ovelha não abre a boca. Mas quando acerta o bode sai esperneando e gritando. E eu fiz esse teste umas 3 ou 4 vezes. Aí eu pensei, é igualzinho na igreja. Quando o pastor lança uma palavra pesada de exortação, de correção, quem vai se manifestar contrário? Os bodes. Pastor, tá pegando meu pé? Pastor, o senhor tá meio nojento hoje. Pastor, o senhor é tão bonzinho comigo, tá sendo antipático. Aí está se manifestando os bodes, né? Porque o bode é um animal difícil de domesticar. Não obedece, né, pastor? Não obedece, é difícil de domesticar, não é manso, é truculento, ou seja, gosta de uma Eu acho contenda. engraçado os vídeos, tem um que quer. Exato, gosta da cabeçada. Já viu aquele crente que gosta da cabeçada? Né? Então que Deus tenha misericórdia dos bodes, né? Temos que conviver com eles? Sim, não temos. O pastor não tem que eliminar os. O pastor tem que trabalhar com os bodes para que eles se convertam em ovelhas. E direi o bode vinha para a esquerda, né, pastor? Irmãos, humanamente falando, né? Naturalmente falando, nenhum bode se converte em ovelha. Impossível. Nasceu bode, morre bode. Mas espiritualmente o bode pode se converter e se transformar em ovelhas. Eu, pelo menos, conheci vários bodes, obreiros, evangelistas e diáconos, que com carinho, com convivência e graça de Deus se converteram em ovelhas. Mas olha, você chora muito em ver bode para se converter em ovelha. Dá trabalho. Dá lágrima e sangue, minha irmã. Sangue. Você está ali, cuida, alimenta, preocupa-se, e parece que as pessoas não têm aquela sensibilidade do reconhecimento mínimo, não do aplauso, mas da consideração. Os pastores pioneiros que não conseguem agir eticamente com os obreiros é porque chamam a igreja de minha igreja, isto é, o pastor pode fazer com que o ministério caia. Portanto, o pastor deve estar debaixo da autoridade de Deus. Assim o pastor sabe que o ministério é de Deus. Hoje virou mania. Meus diáconos, minhas diaconisas, meus obreiros, minhas ovelhas. Ei, o pastor não é dono de nada, nem da sua própria vida, nem dos seus passos. O pastor é um mordomo. Vamos isso aprender na matéria de sábado, né? Quem recebe muito, Jesus mesmo disse, a quem muito é dado será cobrado. Né? Tem obreiro que está ali louquinho, né? Só um exemplo, tá? Pastor João vai me consagrar no aniversário da igreja. A evangelista, estou lá, estou coladinho com ele, estou servindo com ele, né? Estou dando uma de puxa-saco, desculpa a expressão, né? De lisonjeador. Irmãos, tem obreiro que fica ali na beirinha do pastor o ano inteiro, não com um bom sentimento de servir a Cristo, mas de querer aparecer e ser favorecido com algum tipo de benefício que vai dar a ele algum tipo de status. Mas o pastor que tem discernimento espiritual, discernimento nesse livro, vai dizer quem é o obreiro que está servindo de coração e aquele obreiro que está servindo por uma mera política. Eu já fui pastor de igreja,
administrei uma congregação que tinha ao meu redor mais de 70 obreiros, 78 obreiros, 23 dos quais me deram muita dor de cabeça, a ponto de fazer uma semana do aniversário da igreja. E aí, pastor, a gente fazia tipo de uma confraternização pré-aniversário, tipo uma ceia. E aí, pastor, quem de nós vai levantar o obreiro? Como é que é? Eu sei que eu sou forte candidato a presbítero. O outro, e não, cala tua boca, eu sou cara, tô ali coladinho com o pastor o ano inteiro, você é evangelista nessa consagração. E o outro, não, vocês estão enganados, eu vou ser o pastor, eu vou ser o novo co-pastor. Gente, e um povo que a gente trabalhou, ensinou já 2, 3, 4 anos, e ali eu comecei a conhecer, Jesus, só tu conhece a natureza do coração do homem, como o homem às vezes ele é falso. Não falo isso por despeito, nem por trauma, que a gente aprende, irmãos. Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio. E você pode dar, às vezes, todo carinho, todo tratamento, todo cuidado, e de repente, da onde você menos espera, vem as surpresas. E eles fazendo esses questionamentos, quietinho. E aí, pastor, você não diz nada? Me cabe o direito de ficar em silêncio, é verdade. Então, meus irmãos, vamos esperar. Os que vão ser separados vão ser avisados com uma semana de antecedência. Mas estamos ainda a 2 meses do aniversário da igreja. Aí, quando dava uma semana, os obreiros entraram em parafusos. Chamavam, ei, pastor, o que está acontecendo? Como assim? Eu não fui chamado, não fui lembrado? Como assim? Eu sou obrigado a lembrar do irmão? Então, quando você separar da presbítero, não. O irmão ainda está virgem. Como? Eu estou com o senhor há 3 anos. O irmão está ainda virgem. O irmão é imaturo. O irmão é arrogante. O irmão é presunçoso, se acha melhor do que os demais. Eu vou buscar uma igreja que me valorize. Seja bem-vindo. Que Deus te abençoe. Saiu da igreja. Perdemos em um mês 32 obreiros. Esses lugares Jesus falou, né, pastor? Que quem dá é o meu pai, como os filhos lá de Zebedeu querendo sentar à direita, né? Ela foi fazer o pedido à mulher. Aí eu fui taxado de grosso, ignorante, desconsiderado, e dei oportunidade a todos. Todos foram, digamos, ninguém foi favorecido mais do que o outro. Todos tiveram a oportunidade de crescer juntos e mostrar fruto e mostrar trabalho. Mas, na verdade, não mostraram trabalho e fruto. Eles mostraram a sua intenção perversa de serem aplaudidos, ao invés de terem um foco para servir. Estão me entendendo, irmãos? E tem muito obreiro que quer se destacar para ser aplaudido, mas tem aquele que quer trabalhar para engrandecer o nome do Senhor. Jovem. Porque eu estava tentando entender qual que era a vantagem nisso daí que eles estavam querendo. Porque você servir, você serve em qualquer status. Em qualquer status, exatamente. Você não depende de um cargo para servir. Não faz sentido. Mas existe demais isso, meu irmão. Nós que amamos tem a ali os Cristo, filhos a do gente discípulo não de importa com o Jesus. cargo. Exato. Porque ali a nossa maior vontade, o nosso foco é Jesus Cristo. Então, cargo para nós, só Aí no caso eles estavam numa disputa de status. Então, no caso. Exatamente. Isso é uma clara demonstração de carnalidade, imaturidade. Isso não serve para ser obreiro. Tem que ficar lá no banquinho você tem que esperando. ter humildade. Né? Mas está faltando muita humildade em alguns obreiros, minha irmã. O apóstolo Paulo fala de uma falsa humildade, né, pastor? E o que perigo, hoje estamos vendo, perigo. infelizmente, vendo muito isso, né? Mas chega num certo ponto que o próprio camarada se entrega com as palavras e com as atitudes. Enganam, eles podem enganar até um certo ponto, entende, meus irmãos? Até um certo ponto o obreiro engana, mas de um ponto para frente já Deus levanta o pisca-pisca, né? O alerta, fala, cuidado, esse aí vai te dar dor de cabeça. Se tu separar para obreiro, vai te dar. Eu fui considerado no meu tempo o pastor que menos separava obreiros. Em 5 igrejas que eu administrei, eu só separei 8 obreiros. 8. Pastor, é ruim de negócio? Não. É porque Deus vai me cobrar. Se eu separar um cara fora da hora, sem treinamento, sem chamado, sem o que a Bíblia ensina, Deus vai cobrar de mim. Porque vai dar problema, dor de cabeça para a igreja. E aí? Eu prefiro que falem mal de mim, mas que Deus não me coloque numa situação de sinuca de bico, ou seja, uma situação complicada, uma vez que eu tenho consciência
do que eu posso e do que não posso fazer. Por outro lado, o pastor não pode preocupar somente com o número de crentes. O pastor deve preocupar-se, vai lá, pelo crescimento espiritual, levar o rebanho a ter um encontro com Deus. Isaías 1:18-19 diz: vinde, pois, e arrasemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes me ouvires, comereis o melhor desta terra. Hoje estamos vendo líderes preocupados demais com números. Não, até o fim do ano eu tenho que ter aí uns 80 novos membros. Não, até o fim do ano eu tenho que ter uns 170. Até o fim do ano eu tenho que ter uns 320. Tem que fazer alguma coisa para aumentar o número. Ei, por que o foco é número? E não deveria ser o quê? Qualidade espiritual, vida espiritual, honestidade, integridade, decência. Não, eu já ouvi da boca de vários pastores. Eu quero ter 400 membros, não importa como estejam. Não importa como estejam, mas Deus se importa. Tem medo de exortar, pastor, e perder, né? São as igrejas que estão hoje abrindo a porta para um excesso de liberdade, que é a libertinagem, sem comentários. Como gerir eticamente conflitos ministeriais? Aqui esqueci, erro meu, né? Ministeriais. Quando o pastor tem uma equipe péssima, o pastor deve treinar em conjunto ou individual os seus obreiros, qualificá-los pelo Espírito Santo. 1 Timóteo 3,10 nos ensina: também sejam primeiramente experimentados. Tem uma tradução que diz provados. E se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Um bom número das igrejas batistas brasileiras e americanas seguem ao pé da letra este princípio bíblico de 1 Timóteo capítulo 3. Eles têm o chamado diácono à prova, né? No meu tempo, na Assembleia de Deus, tinha diácono à prova, presbítero à prova, evangelista à prova, pastor à prova. O diácono à prova, 2 anos. 2 anos. Se o camarada tinha chamado para ser diácono, 2 anos lá. Presbítero, 3 anos. Evangelista, 4. Pastor, 5. Que? Não, ninguém hoje aguenta ficar 5 anos para ser aprovado para ser pastor. Assim era até metade dos anos 90. De um tempo para cá, isso desapareceu. Alguém me perguntou esses dias: mas pastor, o senhor acha 2 anos muito tempo para experimentar um diácono? Realmente, 1 ano eu vejo mais compatível. Em 1 ano, dando trabalho, dando tarefas para testar se o camarada tem chamado, se tem realmente talento da parte de Deus, já se vai detectar se ele pode ou não pode ser um bom diácono. Porque é bíblico, né? Que Paulo orienta: não separe ninguém antes que esteja trabalhando. Não faz sentido se a gente olhar no plano espiritual. Eticamente, o pastor deve chamar o obreiro para conversar pessoalmente, de pessoa para pessoa. Se não ouvir, chama testemunhas. E pela terceira vez, e se não ouvir, deve chamar a pessoa de ímpio. Assim nos ensina 1 Coríntios capítulo 5. Todo pastor, ao resolver os conflitos ministeriais, deve agir de acordo com a Bíblia, que é a base da autoridade do crente. No meu tempo, não é hoje, né? Como se separava desde o diácono até o pastor, tinha 2 momentos que o pastor, o candidato e a família tinham que estar reunidos, porque o pastor fazia uma entrevista profunda. Esse aqui é o irmão João, candidato a ser evangelista. Está aqui a esposa do irmão João, os 3 filhos do irmão João. Aqui está o grupo dos obreiros do ministério que vão avaliar se o irmão João é qualificado para ser evangelista ou não. E aqui vocês vão passar agora por uma sabatina. Aí se faziam 2 dias. O grupo de obreiros, com o pastor da igreja, com a família do obreiro do candidato a ser separado. Me pergunta como era a qualidade da separação dos obreiros. Era, não vou dizer perfeita, não existe a perfeição, mas era de uma excelência maravilhosa. E pasmem, muitos obreiros
muitos obreiros eram desqualificados nessas duas entrevistas. Não, você não serve para ser obreiro, porque você não serve para ser um bom pai de família, um bom esposo. Como é que você vai ser um bom obreiro? É bíblico. O homem que não sabe governar bem sua casa, como é que vai governar a casa de Deus? É bíblico. Eu pergunto, hoje as igrejas estão fazendo isso? Não. E era o certo a se fazer mesmo, né? Porque às vezes na igreja é uma pessoa e dentro de casa é outra. Em Orlando eu conheço 2 igrejas americanas que fazem esse processo. 2. Eu fiquei maravilhado. Nem a minha igreja que é americana faz isso. Eu brinquei com o meu pastor mesmo. Pastor, e aí? Temos que seguir o processo bíblico. E não mudar isso agora vai dar problema. Não, a igreja do Calvário, a Calvary Church, eu sei, o pastor da Calvary Church tem 87 anos de idade, já antigão, então ele está seguindo a moda antiga. Não, pastor, desculpe, eu discordei. O senhor está discordando da Bíblia, não é? Governar bem a casa para governar a casa de Deus. Meu irmão, mas se a gente leva, meu pastor americano, se a gente levar muito ao pé da letra a palavra, a gente vai ter conflito com o povo. Pastor, o senhor está me surpreendendo. Não, eu prefiro ter conflito com o povo que ter conflito com o Deus da Bíblia. Meu irmão, que meu irmão é da moda antiga. Eu sou mais velho que o meu pastor. Meu pastor tem 48 anos de idade, né? Eu tenho 48? 48, eu tenho 66 anos. Entende? Então, eu respeito muito a ele, e sempre com carinho eu posso, eu chamo ele no cantinho e diz, pastor, isso não está legal. Mas eu sou pastor da igreja, eu sei que eu sou pastor e continuará sendo, mas lembre-se que... Quantos anos o senhor tem de ministério? 13 anos. E o senhor? 50. Ele se assustou. Desde quando o senhor é obreiro? Desde os meus 14 anos. Pastor, já sou 40 anos. Fiz agora, dia 10 de setembro passado. 50 anos é muita coisa. Fiz 40 anos Fiz 40 anos como pastor. 40 anos como pastor. Uau. 50 de obreiro. Mas eu digo isso para os irmãos, não para me vangloriar em nada, né? Com muito carinho, eu tenho ética para conversar com o meu pastor. Ele fica muito assustado. Você está me chamando? Aí como me draw attention? Você está me chamando a atenção? Não, pastor. Eu estou lhe exortando. Eu abraço ele carinhosamente. Você deve ser psicólogo. Eu não sou psicólogo, pastor. Eu procuro seguir o que a Bíblia me orienta. É só nada mais. Ele não me dá muitas oportunidades, mas também não estou esquentando a cabeça como eu viajo tanto. Tanto. Eu vou mais nos cultos de meio de semana, né? Tem 2 cultos de meio de semana, né? Um culto de oração, né? E o culto de ensino. Uma vez por mês eu tenho oportunidade para ministrar no culto de ensino e estou feliz da vida, não estou desesperado, não. É só inglês? Só inglês, são todos americanos. São 78 americanos. Uau. Só eu, minha esposa e meu filho de estrangeiros. Não tem ninguém, só nós. Não faz a diferença, né? Quando o pastor me vê, o senhor está escalado para ministrar. Na quinta da outra semana eu vou estar ministrando o culto de ensino, né? Falando sobre os dons do Espírito Santo. Né? Quero ver o que o irmão vai ensinar sobre os dons do Espírito. Fica tranquilo, pastor, não vou ensinar heresia, não. Se o senhor quiser, eu sempre dou o estudo para ele antecipado, para ele analisar 10 dias antes. Tem alguma coisa errada? Ele já está um pouquinho enciumado da minha pessoa, mas eu já estou percebendo. Eu estou lá 2 anos, está tranquilo, Minha esposa, estou sentindo. Sempre onde a gente aterriza, a gente desperta ciúme. Tranquilo, minha filha, isso é totalmente normal. Aonde a gente não vai despertar ciúme? Eu pergunto, aonde o Joab não vai despertar ciúme? Aonde a irmã Lidiane não vai despertar ciúme? Aonde a irmã Richelle não vai despertar ciúme? Aonde o pastor John, ministrando para a pastora daqui de São Francisco, vão olhar assim de cantinho, o homem é bom. O homem é bom, vamos tratar do John, porque senão ele vai passar em cima da gente. Irmãos, infelizmente, vamos ser realistas, temos que amar os nossos irmãos, temos que sinceramente amá-los, honrá-los, orar por eles, mas não devemos nos iludir, né? Que todos olham para nós e amar, eu fico bem amado, quando o camarada enche a boca, pouco me conhece, amado da minha alma, eu amado da tua alma, rapaz, vai te converter. Eu repreendi um pastor esses dias, amado da minha alma. Ei, quanto tempo você me conhece? Há 15 minutos. Fala isso com tua esposa. Ela que é amada da tua alma. Mas esse é um problema de ética e até mesmo de ensino da palavra de Deus. O pastor deve fazer tudo
com integridade e decência, ou seja, com muita discrição. No caso de ser o péssimo pastor do ministério, o obreiro deve mobilizar algumas pessoas para aconselhar o pastor e orar pelo pastor. Aí outro problema, nem todos os pastores têm a humildade de quererem ser ensinados quando estão cometendo erros. Os pastores pensam que são infalíveis. Nós temos a maior capacidade de errarmos do que qualquer pessoa, irmãos. Pensa num ser humano que pode errar mais que todo mundo. Nós, ministros, pastores. Que Deus tenha misericórdia e nos ajude. Temos o espírito de humildade e o espírito de ser ensinados. Colocação das pessoas para servir. E aí? Se coloca qualquer um para servir? Não. Existem dois tipos de pessoas. Em 7 minutinhos já estamos terminando. Existem dois tipos de pessoas para servir. Olha lá. Existem pessoas boas, mas que não têm capacidade de fazer coisas. É necessário treiná-los antes de serem colocados no círculo de liderança, porque o líder não pode exigir ninguém além daquilo que a pessoa foi treinada a fazer. O fato. Tá ali é só um exemplo, irmã Richelle, só um exemplo, tá? Irmã Richelle, ela é boa de lidar, ela tem uma lábia, ela tem uma boa conversação, é sorridente, é simpática, nota 20, mas é ruim de negócio. Eita! Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar a pessoa dela, o caráter dela, tem um caráter nota 20, e vamos dar treinamento. Aí decola. É importante observarmos que a igreja tem gente com lindo caráter, mas não tem capacidade para fazer as coisas. E aí é importante treiná-las. Aí vem outro problema. Treinar é fácil? Não. Toma-se tempo. Toma-se tempo. Toma-se tempo. Toma-se tempo. Toma-se tempo. É como criar uma criança. Porque nem todo mundo é ensinável, né, pastor? Irmã, ou se fosse sala de aula, de teologia. se fosse, ele dava 75 pontos. A canetinha nervosa é trabalhar. Para ajudar a senhora, você deve ficar, Eu tô precisando de muita ajuda. sábado, pede o Espírito Santo, me ilumina como tu me iluminaste. Miseta Pela metade. Ah, tô terminando a minha já. Tá? Miseta da matéria de mordomia. Eu fiz uma sugestão ao aluno. Glória a Deus, para Deus te usar para tu ficar isento. Pastor, eu vou fazer isso. Eu não vou ter mais vergonha, não. Eu vou fazer. E durou um mês. E Deus usou esse menino no online que eu fiquei assim. Era o mais envergonhado, era o mais tímido, era o mais bola fora. Todas as perguntas e não aguentei. Uma aula só. Ele disparou 18 respostas que eu nunca imaginei. 18. Ele foi estudar também. Claro, irmã, ele fez a parte dele. Né? Se preparou. Um mês depois, aquele menino me surpreendeu. Falei, João Antônio, não tem como, esquece, você vai fazer a prova, está isento, pronto. 18 respostas assim. E todo mundo no online, lá na telinha aplaudindo. Rapaz, o panaca. O que foi que aconteceu? O panaca, o tímido, o fechado, o bobão, assim mesmo, né? Vocês podem me chamar de bobão, mas eu sou o primeiro isento da classe. Eu vou dar um testemunho. O pastor Marcos, ele me viu diaconisa, eu estava grávida do Pedro, né? Só que antes, né, eu tinha muita vergonha. Muita. No dia que ele me escalava para eu fazer qualquer coisa, pastor, me dava uma dor de barriga, me dava uma coisa, minha mente parecia que bugava. Eu gelava. Não, era tanta coisa que eu inventava assim na minha cabeça para me chegar lá e não fazer. Isso. E aí eu ficava toda vergonha, eu gaguejava, aí quando foi? Aí eu acho que ele percebeu que eu era meio assim, ele não me colocava mais na escada. O que ele fazia? A gente chegava na igreja, né? Eu lembro que eu tinha a chave da igreja, eu sempre era uma das primeiras a chegar. E aí a gente tinha oração, a gente ficava ali, tomava café, aí alguém abria, e aí ele sentava ali naquelas cadeirinhas do lado dele e vinha. Você vai dar o dízimo. Você vai fazer tal. De última hora. De última hora. Interessante. E aí quando foi um dia eu orando, eu falei assim, Senhor, já que realmente é pra eu
estar te servindo me capacita, me ajuda. Meu Deus, parece que virou assim a chave, sabe, pastor? Eu ainda tenho muita vergonha, mas, tipo assim, eu estudo, lógico, eu estudo. Tipo, quando o pastor me chamou pra eu ficar no lugar da irmã com os jovens, gente, passou tanta coisa na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, será que eu sou capaz? Eu falei, não, vamos lá. Tá dando certo, né, pastor? Que bom. E arrebentou o culto de terça-feira. Tá. E eu era o diácono do culto dela. Uau, que lindo. Eu e o Zé. Vocês têm que gravar esse Eu e o vídeo Zé. pra ficar Eu e o Zé no som e eu na assistência. Não, eu gravei tudo, botei o lapela. Vou botar o microfone. Como é o nome desse negocinho aí, pastor? microfone de lapela. É, lapela, né? Eu botei nela, ajeitei ela todinha. Ah lá. E filmei ela Mas só de Deus ponta a sabe a minha ponta. mente até eu chegar lá. Até eu chegar lá na igreja. E o Zé era o diácono dela. Aí na quarta-feira ontem, né, pastor, porque o Zé é meu esposo, aí eu disse assim, amor, como foi o culto do jovem? Ele contou tudo. Eu disse, e a Lidiane, ela pregou pro jovem, lá na igreja, em cima do púlpito. Sim, foi lá em cima, com o microfone e tudo, sim. Aí eu perguntei de novo. Ele disse, eu tô te falando que foi lá em cima do púlpito, com o microfone. Aí eu falei, tá vendo? Eu disse, Deus está usando ela. Foi culto Porque eu mesmo. perguntei 2 vezes, como se eu tivesse dúvida, né? Ele, sim, eu tô falando pra você que ela Mas pregou só lá. Deus sabe. Meu Deus, só Deus sabe a minha mente até eu chegar lá na igreja. Mas parece que quando eu cheguei, né, e fui orar, fiquei lá, ajudei até a Sara no louvor, né, ali de baixinho lá, eu ajudei. Mas tu louvava na igreja, por que você foi pra desse jeito? Não, irmão, é porque como é o culto do jovem, ela que ministra, né? Mas como ela tava sozinha, aí ela ensaiando, e aí tinha umas coisinhas que ela ainda errava. Eu falei assim, não, vou te ajudar, mas eu te ajudei lá de baixo. Mas aí pra ir você vai perdendo a vergonha e... É um desafio novo, né? O que ela quer dizer, né? Algo novo. Você Né? estudar. Pra mim, tipo, pra me ministrar. Quando foi pra me ministrar também dos estudos bíblicos. Gente, meu Deus, é tipo assim, eu acho que pra mim, é tipo uma batalha espiritual, sabe, pastor? É porque Eu estudo e tudo, mas até o momento, eu acho que é tipo assim, o Senhor me testando, assim. Eu penso assim, porque quando eu vou conversar, quando eu tô orando, eu converso, eu falo assim, Senhor, o Senhor tá me testando, né? Mas se eu tenho chamado, então me capacita. Eu sei que tem a batalha espiritual até eu chegar na hora. E na hora dá certo. Eu sei que dá certo, mas parece que até esse chegar lá... Até a cruz do Calvário. Como dizer, Pastor, até a cruz do Calvário. É tanta coisa você que aparece estudar, assim, pastor, e ter a segurança do que você está falando. Que passa o dia trabalhando. Ali o Espírito Tem Santo gente ali que às vezes fica assim, né? Na hora de falar. É tudo um processo, a verdade seja dita. É um processo. Segurança do que você está falando. Não, e aí a gente que passa o dia trabalhando, limpando casa, parece que acontece assim, tanta coisa assim no decorrer do dia, que aí e eu gosto de quando eu vou dar estudo bíblico, alguma coisa, eu gosto de sempre chegar em casa mais cedo, me resguardar, colocar um louvor, repassar a palavra, porque eu anoto, né, tudo, eu escrevo tudo, então eu gosto Mas o importante é que a irmã está reconhecendo que é um processo de Deus. E nesse processo de Deus é para ter certeza. Ele sabe exatamente o propósito para o qual ele lhe chamou. Está aqui alguém melhor do que ninguém que está conhecendo a senhora, né, nesse processo, e a senhora já está para ser aprovada. Já está aprovada. Amém. Mas Deus tem mais ainda para fazer. Amém. Vamos fechar aqui com o segundo ponto. Existem pessoas com capacidade de fazer as coisas. Agora é o contrário. O primeiro tipo de pessoas são as pessoas boas, mas não têm a capacidade de fazer. Agora, ao contrário, existem pessoas com capacidade de fazer as coisas. Mas é o necessário observar se essas pessoas não têm problemas de caráter. Opa! Se esse tipo de pessoa for colocado no círculo de liderança, poderá trazer muitos impedimentos para o crescimento da igreja e desenvolvimento dos outros. O mau caráter é como o mau cheiro que polui, contaminando o bom ambiente, como aqui foi um erro meu, tá? Como Paulo disse, o fermento velho deve ser tirado do ciclo da liderança. As pessoas não podem servir sem serem preparadas em todos os níveis espirituais da liderança.
As pessoas devem ser submetidas a um treinamento. Antes de servir, devem ser discípulo, não é? Porque primeiro elas foram seguidoras de Cristo, depois elas se convertem em discípulos. Pessoas sem caráter não devem, merecem confiança para a atribuição de qualquer responsabilidade. Se o pastor acaba com o ministério, a vida da igreja acaba e os grupos permanecem. Em outras palavras, irmãos, como é que você vai detectar uma pessoa com problema de caráter? Uma pessoa que promete e não cumpre. Problema de caráter. Uma pessoa que está devendo e não dá satisfação do porquê não está pagando. Porque é normal, se você deve, tem um problema no meio do caminho, o mínimo que você deve fazer é dar uma satisfação. Olha, eu tenho esse compromisso de fazer esse pagamento dessa dívida, mas eu não posso, porque me aconteceu isso. Isso é ética. Dá satisfação, prestação de contas. Outro problema de caráter, mentir. Tem obreiros que são habilidosos para mentir. Venham com as desculpas mais esfarrapadas possíveis. E o pastor que tem discernimento está percebendo, esse cara está mentindo, com a cara mais dura, com a cara de pau mais dura. Esse tipo de obreiro não pode estar servindo, porque tem problema de caráter. Mas tem capacidade de fazer? Tem. A igreja está cheia de pessoas com capacidade. E o caráter não conta? Claro que tem que contar, porque fala do testemunho. Imagina o pastor colocando um grupo de 10 sem caráteres. Tem todas as qualificações e capacidades possíveis. Mas e o caráter? E o testemunho? E a imagem de Jesus Cristo? Não ficaria então comprometida? Então qualquer sem vergonha, qualquer mentiroso, qualquer salafrário, qualquer desordenado poderia servir a Deus. Mas servir a Deus, irmãos, é um privilégio, não é um direito. Anote isso. Servir a Deus é um privilégio, não é um direito. Se estamos aqui hoje diante do Todo-Poderoso é porque Ele, primeiro, por graça nos salvou, não porque merecêssemos alguma coisa. Segundo, decidiu Ele nos dar o privilégio. Deu para o Joab esse privilégio, deu para a irmã Lidiane. Que privilégio a irmã Lidiane está tendo agora, né? Orientando, guiando os jovens. Mas todo privilégio traz sobre si o quê? Responsabilidade. E eu acredito que a senhora está sentindo o peso da responsabilidade. Mas Deus vai lhe dar graça. E a senhora vai vencer cada obstáculo que se levante. Deus tem dado responsabilidade e o privilégio para a irmã Richelle, para a esposa do pastor, para o pastor. Irmãos, que lindo é servir a Deus, mas não podemos nos esquecer. Somos apenas privilegiados. Não somos melhores do que ninguém. E aí anote, privilégio não é direito. Direito se conquista, privilégio se recebe com presente. Anotou? Direito você conquista, privilégio você não conquista, você recebe com presente. É uma dádiva. Porque quem conquistou esse privilégio? Cristo, na cruz do Calvário. Uau! Quando eu tenho direito, quer dizer, eu estou batalhando por aquilo que é meu. E eu conquistei. Que lindo. Por isso que a salvação também não é um direito, foi um privilégio. Tudo na nossa vida, se a gente parar para pensar, cai no desembocadouro, no final, chamado Cristo. Privilégio, que é Cristo. Pastor, eu estava... Claro, se o senhor permite, por favor, deve. Eu estava vendo um psicólogo cristão, psicólogo cristão, não sei. Ele estava comentando que quando nós acordamos de manhã, um grande privilégio. Yes. Aí ele foi explicar o que isso significava. Isso significava uma grande confiança que foi lhe dado. Então faça desse dia o seu melhor. Rapaz, quando eu vi essa frase, eu me quebrei. Ele disse, o psicólogo cristão, ele disse, quando você acorda de manhã, o nosso Deus lhe confiou mais um dia. Então faça esse dia o seu melhor. Porque quando tantas pessoas vão dormir boazinha e não acordam. O amigo do Kels, ele tinha 36 anos, policial, foi dormir normal. A esposa dele acordou
dormir. Posso pegar o gancho que a senhora está me colocando? Eu convivi com 2 neurocirurgiões no tempo que eu vivi na Inglaterra. Homens assim de uma preparação, e eram servos de Deus. Um era metodista e outro anglicano. E eu convivi com eles 3, 4 anos e aprendi muita coisa sobre neurologia, muita. Eu tenho inclusive vários livros sobre o assunto, mas tudo o que me fascinou na neurologia é isso que a irmã está falando. O acordar e dormir, para nós, no dia a dia, é uma coisa muito comum, não é verdade? Muito normal, mas o mecanismo que nos leva a dormir e acordar é altissimamente complexo. Eu vou resumir em 2 minutinhos para vocês entenderem. Quando nós estamos próximos a dormir, o nosso cérebro, o lado esquerdo, ele começa entre 25 a 40 minutos. Isso não é um padrão que pode alterar de pessoa para pessoa por causa de problemas de medicamentos, conformidade, enfim. Mas em média de 25 a 40 minutos, o lado esquerdo do cérebro começa a lançar na nossa corrente sanguínea uma enzima chamada melatonina. É um hormônio. A melatonina, ela leva de 25 a 40 minutos para dar a volta em todo o nosso corpo humano. Depois que fecha esse ciclo de 25 a 40 minutos, ela vai para o lado direito do nosso cérebro. E é como se fosse uma tinta. Você já viu uma tinta quando você joga em cima de um lençol branco? Ela cai e faz isso. Espalha. Começa a se espalhar. E a melatonina, quando chega ao lado direito do nosso cérebro, é mais ou menos parecido com a tinta. Ela começa a espalhar. Ela começa exatamente aqui. Inclusive eu tenho um diagrama em um livro de neurologia muito interessante. Começa aqui e fiz vários testes, eu senti, né? Você coloca levemente o dedo aqui, quando você já está ficando meio sonolento, e você sente como um calor um pouco anormal nesse lado da sua cabeça, do seu crânio, que dizendo que ela está se espalhando. E ela vai, e o ponto máximo quando ela chega aqui. Aqui é a 3ª vértebra da cervical. Aqui tem um nervo chamado corticoide lumbaral, a 3ª da cervical. Quando chega aqui, é a coisa mais linda. A melatonina, ela funciona como um disjuntor, ela faz isso e abaixa. No que abaixa, nosso consciente se desconecta, aí entramos no sono. Quando estamos para acordar, o corpo trabalha no sentido contrário. Ela envia um outro hormônio do lado direito para o lado esquerdo chamado feromona 3. E a feromona faz o mesmo caminho. Se há um problema de circulação ou um problema de emissão do círculo elétrico do nosso cérebro, a feromona ela não chega aqui. Ela pode parar exatamente aqui. No que ela parar aqui, veja só que coisa interessante. Ela tem que chegar no mesmo lugar que a melatonina chegou. Se ela não chegar aqui, simplesmente o disjuntor não sobe para reconectar. E é exatamente aqui que ocorre o quê? Ataque do coração, AVC, aneurisma, parada cardiorrespiratória. Nosso corpo é uma coisa fantástica. Aí quando chegar aqui, liga a chave. Acordamos. É um privilégio. Todos os dias, tem uma estatística que eu li na Unesco, né, no site de medicina. Todos os dias existem 195 mil pessoas que dormem, mas não acordam por causa desse problema. Sério? 195 mil pessoas por dia morrem porque não acordam. Elas dormem, mas não voltam. Do soninho? Acho que eu tenho a esposa de um amigo do Kelso aqui, que ela tá sendo estudada pela Stanford. Porque ela passou mal dormindo, o marido dela viu. Ela deu 13 paradas cardíacas dormindo. Que isso, minha irmã? Ela acordou, ela já estava no hospital. E os médicos estão estudando ela tá com um aparelho, ela tem um aparelho. Ela então sobreviveu a 3 infartos? Até para 13. 13? 13.
ela tá sendo estudada, ela tem um aparelho, ela só dorme com esse aparelho interligado nela. Porque ele detecta, enquanto ela tá dormindo, alguma coisa que pode acontecer. Que eles estão estudando. Quando ela me contou isso, há 2 semanas atrás, eu fiquei de boca aberta. Pastor, ela não tem 40 anos. Provavelmente ela tem um problema neurológico e eles vão encontrar logo. Que está exatamente com esse disjuntor do nosso corpo. E aí ela está sendo estudada pela Stanford e ela está com esse aparelho, dentro dela, e aí quando ela vai dormir, ele conecta esse aparelho lá. Deve ser um catéter. E aí conecta para poder estudar o sono dela, ela está sendo estudada. Está sendo estudada e ela falou que... daí foi um milagre. E ela falou, Irmãos, 13 ouvir foi isso, um milagre. ouvir isso, ó, pra gente levantar as mãos. Quando você for deitar hoje, ó, agradece a papai. Papai, tô indo. Todo dia quando eu acordo, eu agradeço. Papai, tô indo. Papai, eu quero amanhã voltar. Me dá o privilégio de voltar. Irmãos, deitar e dormir é um privilégio. Acordar é um privilégio dobrado. Vamos colocar de pé e agradecer ao Senhor? É por isso que esse pessoal que o Cristiano falou. É uma dádiva, é um presente, faça o de melhor. Nossa vida, irmãos, nossa vida é um vapor. Como É o diz a de palavra de melhor. Deus. A palavra de Deus diz que nossa vida é um A gente vapor. tem que ser grato todos os dias, né, pastor? Eu todo dia agradeço a Deus e olho para meus filhos, eu agradeço tanto Eu ao falo Senhor. lá em casa. Vocês podem dizer que é um fanatismo Eu quero meu. ver com vocês. Pensa no homem que quando eu acordo chorando. É mesmo. De alegria. Que o meu disjuntor... Acordou, né? Pastor ligou, né? Ligou a chavinha, né? No dia da nossa lua de mel, minha esposa não entendeu. Por que você está chorando? Tá acordando agora debaixo de lágrimas. Aí eu contei tudo sobre a questão do funcionamento do nosso cérebro. E hoje ela faz a mesma coisa. Quando ela acorda, ela abre a boca para chorar. Eu contei para o meu filho a mesma coisa. É a mesma coisa. Pai, é um privilégio abrir os olhos. É, sim. 195 mil pessoas na face da terra amanhã não vão acordar. Em média. Mas nós estamos aqui porque Deus nos deu esse privilégio. Por isso, vamos agradecer a Deus pelo privilégio de servi-lo a Ele. E vamos lutar para servi-lo com excelência. Está aqui um homem de Deus, que Deus tem chamado para dar o melhor. Sigamos o exemplo que ele está junto de sua esposa, levando a igreja Believe Jesus Church em servir a Deus com muita excelência. Permita-me, pastor. Pai amado, muito obrigado. Muito obrigado. Somos imperfeitos, somos falhos, somos pecadores, cometemos erros de forma inconsciente, mas o que nós não queremos é cometer de forma consciente. Não queremos fracassar conscientemente, não queremos falhar conscientemente, não queremos pecar conscientemente. Por isso, tenha misericórdia de nós, ajuda-nos a servir-te cada dia mais com excelência, com compromisso, com responsabilidade, honrando o privilégio que tu nos tens dado para te servir, assim como temos sido por ti privilegiados a acordarmos todos os dias, abrir os olhos e dizer obrigado, Senhor, pude abrir os meus olhos, pude de novo respirar. É um privilégio de manhã acordar e respirar. Que possamos ser também tão gratos a Ti pelo privilégio de Te servir. E não queremos servir a Ti de qualquer maneira. Não. Perdoa-nos, Senhor. Muitas das nossas vezes somos ingratos, somos negligentes, somos irresponsáveis e até mesmo às vezes somos rebeldes. Mas ajuda-nos, Senhor, a sermos gratos, a sermos obedientes, a sermos sensíveis, a sermos cuidadosos. Se temos cuidado de fazer o melhor para a nossa casa, que façamos um melhor ainda para Ti. Se cuidamos bem da nossa família, que cuidemos melhor ainda da Tua obra. Se amamos aos nossos esposos, esposas e filhos, que amemos ainda mais a Tua obra e o que temos que fazer. Ajuda-nos, ó Deus. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui
em São Francisco com o teu servo pastor John Monteiro dos Santos. Obrigado pelo privilégio de humildemente estar compartilhando uma fraçãozinha da tua palavra com este grupo de obreiros. Obrigado, Pai. Grandes coisas, enormes, lindas, maravilhosas, ainda tens a fazer em favor da Believe Jesus Church. Amém. A honra, a glória, a majestade damos a Ti e abençoa-nos no dia de amanhã, que possamos estar aqui de novo, no privilégio de estarmos na Tua presença, no encerramento deste curso de treinamento de ética ministerial. Obrigado, é a oração que Te fazemos, dando-Te a honra, a glória e a majestade ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Eu vou usar aqui o banheiro. Ah. Amanhã vai ser das